é a coercitividade em si, que poderá resolver o problema já no âmbito do PROCON. A segunda vantagem é aproveitar a fase do PROCON, ainda que o problema não seja resolvido no próprio PROCON, mas o consumidor tenha que ir ao JEC. Isso tudo é objeto de projeto de lei, essas medidas aqui, das medidas corretivas, são objeto de projeto de lei. E, mais uma vez, eu estranho que esse projeto parece que está correndo em apartado. Ele não foi unido ao bloco de reformas e de atualizações do Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente, o que nós estamos vendo é uma dispersão de esforços. Podemos seguir. Bom, então vamos examinar as questões mais diretamente relacionadas com o PROCON. Inicialmente, eu proponho a vocês uma brevíssima reflexão sobre a estrutura normativa do Código de Defesa do Consumidor. O Código tem inspiração na Constituição, passou pelo Congresso, portanto é lei, onde, aliás, foi aprovado por unanimidade. Resultou, portanto, o Código, a Lei 8.078, e na Lei 8.078, nós temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é constituído de modo restrito, no artigo 105, apenas por algumas entidades. Hoje, a Senacom, os PROCONs e as entidades civis, as associações de consumidores. Eu não me lembro quem foi que usou aqui a expressão, acho que foi o Pfeiffer, que usou a expressão hoje de rede social de defesa do consumidor. Eu acho corretíssima a expressão. Rede social, não se trata de sistema, porque essas entidades que, digamos assim, gravitam em torno do sistema e que são entidades extremamente prestimosas, por exemplo, o Ministério Público, Defensoria Pública e outros órgãos, não são entidades integradas ao sistema. E seria um contrassenso que fossem, pelo menos algumas. O Ministério Público é órgão absolutamente independente. Se alguém propuser uma ação em defesa dos consumidores, por exemplo, uma associação de defesa dos consumidores, e o promotor de justiça entender que a ação deve ser julgada improcedente, ele tem autonomia e independência para dizê-lo. Ele não poderia fazer isso, evidentemente, se ele pertencesse ao sistema. Portanto, eu não posso concordar com a ideia de que tudo é sistema. Não, sistema é restritamente aquele criado pela lei. Nada mais é sistema. O resto é rede. E rede pode não ter conexão direta, pode não ter vínculo legal entre os seus participantes. E é o que efetivamente ocorre. Por exemplo, Defensoria Pública e Ministério Público são instituições absolutamente independentes, não guardam entre si nenhuma relação. Não obstante, os seus membros, tanto de uma quanto de outra instituição, atuem, cada um ao seu modo e cada um com a sua autonomia, em favor dos consumidores, mas não enquanto integrantes de um mesmo sistema, como entidades autônomas, pura e simplesmente. Bom, pode voltar só rapidamente? Finalmente, o sistema chefiado pelo seu órgão máximo, que na época em que o código foi criado se chamava DPDC, Departamento de Proteção e Defesa dos Consumidores, que era um órgão, era um departamento subalterno à Secretaria Nacional de Direito Econômico, e hoje é um órgão em hierarquia de secretaria, Senacom, e eu diria, se me permite o parêntese, talvez mais uma vez de natureza crítica, não foi por mérito dos consumidores ou pela necessidade de que o governo tenha sido imbuído, pela consciência de que o governo tenha sido imbuído, de que os consumidores mereciam hierarquia maior na estrutura do Ministério. Por que o Departamento de Proteção e Defesa dos Consumidores hoje é Secretaria?
porque a Secretaria de Direito Econômico saiu da estrutura do Ministério da Justiça para formar o chamado Supercad. O Pfeiffer conhece bem essa história, muito melhor do que eu. De maneira que o Departamento de Proteção e Defesa dos Consumidores ficou sem vinculação. E para não ficar sem vinculação, subiu a hierarquia de secretaria. Não foi porque o governo tenha querido promover a defesa dos consumidores no âmbito da estrutura do Ministério da Justiça. Ótimo que assim tenha acontecido, mas não se pode confundir as coisas. Temos é que aproveitar a oportunidade, mas não foi uma iniciativa de reconhecimento de mérito, absolutamente. Foi apenas uma manobra, digamos, legal burocrática. Muito bem, a Senacom hoje é responsável, legalmente responsável, pela formulação da Política Nacional das Relações de Consumo. Eu faço a seguinte pergunta, que não é dirigida à Senacom de hoje, é dirigida historicamente ao DPDC. Qual é a Política Nacional das Relações de Consumo? Alguém sabe me dizer? Não há. Tanto quanto eu conheça, não há. Podemos ir adiante. O que nos apresenta, então, o Plandec? O Plandec não nasce da Constituição, tal como o Código de Defesa do Consumidor. O Plandec nasce de um decreto. O decreto cria um Conselho de Ministros vinculado à Câmara Nacional das Relações de Consumo. O que é a Câmara Nacional das Relações de Consumo? Existe uma espécie de gabinetes de ministérios que assessoram a Presidência da República setorialmente. Agora criou-se um setor de relações de consumo e um Conselho de Ministros para compor essa Câmara das Relações de Consumo. Ministros da Justiça, da Fazenda, chefe da Casa Civil, ministro do Planejamento, e me parece que tem um quinto, não lembro exatamente agora qual é. E junto a esse Conselho de Ministros foi criado também, ou melhor, não junto, mas paralelamente, o Observatório Nacional das Relações de Consumo. E abaixo dessa estrutura, os comitês técnicos, que são 3, e que lidam das questões específicas de regulação, de turismo e de pós-venda, que são, na verdade, os vícios. O que também me chama a atenção é a mudança de nomenclatura. O Código fala de vícios, o Plandec fala de pós-venda, o Código fala de consumidor, trata do sujeito das relações de consumo. O Plandec fala de consumo. É muito curioso o que dizem os portugueses a respeito do nosso Código. Em Portugal não existe uma lei para os consumidores, existe uma lei para as relações de consumo. O Benjamin, que é o inspirador de todos nós em matéria de defesa do consumidor, o ministro Antônio Hermann Benjamin, num dos seus primeiros comentários sobre o Código, chamou a atenção para o fato de que no Brasil, consumidor é sujeito de direitos. A regulação que se faz no Código de Defesa do Consumidor não é a respeito das relações de consumo, não. O que se faz na lei é a proteção do consumidor, é a defesa do consumidor, é a defesa do sujeito, da pessoa, enquanto portadora de dignidade no mercado. Mas não é essa a visão, me parece, do Plandec. O Plandec é uma lei para o mercado, para a economia.
O CDC é uma lei no mercado para os consumidores. Essa é uma diferença fundamental. Aliás, o Plandec não é uma lei, o Plandec é um decreto. O Código do Consumidor é uma lei. Uma lei no mercado para os consumidores. O Plandec é um decreto para o mercado. Podemos ir adiante. Então, na verdade, o que operou o Plandec? Baixou a hierarquia do Congresso e subiu o Conselho de Ministros. Pode passar. Rebaixou o sistema nacional criado na lei e subiu o Observatório Nacional das Relações de Consumo, que não é má ideia em si. O problema é como foi criado. Rebaixou a Política Nacional das Relações de Consumo, que só existe teoricamente, é bem verdade, e fez subir os comitês técnicos. Então, com isso, comparem as duas estruturas. Em lugar da Constituição, um decreto. Em lugar do Congresso, um conselho. Em lugar do CDC, uma Câmara lá em cima, Câmara Nacional das Relações de Consumo. Em lugar do CDC, um Conselho de Ministros. Em lugar do Sistema Nacional, o Observatório. Em lugar da Política Nacional, os comitês. O que me parece é que o decreto, se quisesse melhorar o sistema, deveria se reservar ao papel natural dos decretos, que é o papel de complementariedade. Agora, vejam o artigo 1º do decreto. Ele sequer cita o Código de Defesa do Consumidor. Ora, um decreto que trata de consumo, tudo bem que não trata de consumidores, mas esse já é um primeiro erro, e que não cita o Código de Defesa do Consumidor. Pode passar. E vejam de que forma o decreto está assumido. Eu tirei do site, tirei ontem, está lá desde 15 e 16 de março. Diz assim, no site da Senacom: Conselho de Ministros visa orientar a formulação do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, além do monitoramento e avaliação de ações, presidido pelo... Aí vem todos os ministros. Ora, me parece que isso se choca com o artigo 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. Ora, um órgão que vai orientar a formulação desse plano nacional, como é que pode ignorar a formulação do sistema instituído em lei no artigo 105? Pode passar. E, por outro lado, com relação ao Plano Nacional, à Política Nacional das Relações de Consumo, está no site da Senacom. O Plandec foi lançado pela Presidenta da República no dia 15 de março e é um conjunto de medidas que visa garantir a melhoria na qualidade de produtos e serviços e aperfeiçoar as relações de consumo. Mas nós temos uma política nacional das relações de consumo estruturada de acordo com os princípios que se seguem no artigo 4º, que eu apenas não coloquei ali porque são extensos, mas o que eu quero dizer é que como é que se pode estruturar uma política paralela sem sequer aludir aos princípios do artigo 4º, que são artigos de lei? Passando ao segundo ponto, questões relativas à legitimidade do Plandec. Legitimidade é o que vem de baixo. Legitimidade é o que brota da base. Então, vejamos, o
O problema da redução conceitual, vamos começar pelo mais brando. O problema da redução conceitual, que me parece que o decreto faz, num conceito que é indeterminado no Código de Defesa do Consumidor. Eu reconheço que a intenção é boa. Qual foi a intenção? A intenção foi a seguinte: olha, o que é produto essencial que autoriza o uso imediato das alternativas do artigo 18, parágrafo 1º? Não se sabe o que é produto essencial. Aliás, existe uma portaria do DPDC, da época do doutor Ricardo Morichita, dizendo, por exemplo, que telefone celular é produto essencial. Eu não acho que o ato administrativo deva precisar um conteúdo indeterminado de uma lei, porque tolhe a lei, tolhe a interpretação. Será que a pessoa que tem 3 telefones celulares, os 3 são essenciais? Para algumas pessoas, o telefone celular é essencial, para outras não. Para mim, por exemplo, o telefone celular é uma comodidade. Não é essencial. Eu vivo sem telefone celular. Poderia viver sem telefone celular. Mas essencial não é, é uma comodidade, é um conforto, é um avanço tecnológico. Eu posso estar errado nesse meu conceito de essencialidade relativo aos telefones celulares, mas é essa riqueza na lei. Agora, o que pretendia fazer o Plandec? O Plandec pretendia criar uma lista de 30 produtos e dizer: estes são os essenciais. Tolhe o conceito indeterminado que permite a riqueza da interpretação e que permite a adequação da aplicação da lei ao caso concreto. Telefone celular, para mim, como eu disse, não é essencial. Eu não considero essencial. Mas alguém que viva de vendas através do telefone celular vai considerá-lo essencial com justa razão. O juiz é que tem que examinar o caso concreto e dizer se, naquele caso, é essencial ou não é essencial. Então, seguindo. Agora, o curioso é que o prazo para que essa lista fosse emitida era de 30 dias. O artigo 16 é do decreto 7.963 que criou o Plandec. E ali está, prazo de 30 dias, aqui nas últimas linhas. No prazo de 30 dias da data da publicação desse decreto. Passaram-se os 30 dias e não veio a lista. Então, o que aconteceu? Claro que não houve o mesmo anúncio mediante trombetas que foi usado para dar conhecimento do Plandec. Mas veio, pouco tempo depois, um outro decreto, eu até esqueci de colocar o número ali, e a data, mas é o decreto, aliás, 7.963 é o primeiro. O segundo eu acho que eu não coloquei, se não me engano é 7.980 e alguma coisa. É de 2 meses depois, mais ou menos, ou 3 meses depois. O que resolve este decreto? Dá nova redação a esse artigo 16 do decreto criador do Plandec, deixando o prazo em termos indeterminados e ainda submetendo o conteúdo da lista, da providência, ao ministro da Justiça. Ou seja, isso demonstra que o sistema perdeu a autonomia. Não é mais o sistema que faz as regras do sistema. Agora é o ministro da Justiça, o ministro de plantão. Porque muda. E porque é político partidário. Não pode ser assim. No momento em que a defesa dos consumidores ficar nas mãos da política, acabou a defesa dos consumidores. Bom, vamos adiante. Qual é o problema básico da legitimidade? O problema básico da legitimidade
é a participação dos consumidores. Criaram-se conselhos de ministros, comitês técnicos, câmaras. E o que diz o decreto a respeito da participação? Não dos consumidores. Os consumidores nominalmente não são citados. O que diz a lei, aliás, a lei não, desculpem, o decreto, é o seguinte: poderão ser convidados para as reuniões do Conselho de Ministros, assim como para as reuniões dos comitês técnicos, representantes de órgãos, e aí vem a administração pública federal, dos estados, distrito, municípios, e de entidades privadas. Poderão ao talante de quem preside os tais órgãos. Mas será que os consumidores não teriam direito à voz? Pelo menos à voz? Vamos ver o que dizem os documentos internacionais a respeito disso. Em 1973, o primeiro documento significativo na esfera internacional sobre defesa dos consumidores instituiu o direito de representação e consulta. Foi uma resolução do Conselho da Europa que acabou conhecida como Carta dos Consumidores, ou do Consumidor. E em 1985, veja que a nossa Constituição veio 3 anos depois, 1988. A inspiração da nossa Constituição, ao mandar fazer o Código do Consumidor e ao instituir a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica e direito subjetivo público, vem desses 2 documentos. Em 1985, a resolução da ONU instituiu também como princípio a livre formação de grupos de consumidores com acesso aos processos decisórios referentes às relações de consumo. Este é o básico direito que têm os consumidores de serem ouvidos nos assuntos que lhes são pertinentes. Esse direito estava na redação original do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 9 do artigo 6º, que tinha essa redação: a participação e consulta na formulação das políticas que os afetam aos consumidores diretamente e a representação de seus interesses por intermédio das entidades públicas ou privadas de defesa do consumidor. A participação e consulta é direito básico, o artigo 6º trata dos direitos básicos. O dispositivo, este inciso 9, foi vetado pelo então presidente da República com base nesse maravilhoso argumento. O dispositivo contraria o princípio da democracia representativa ao assegurar de forma ampla o direito de participação na formulação das políticas que afetam diretamente o consumidor. Ou seja, a ONU não entende nada de democracia representativa e o Conselho da Europa também não. Ora, hoje, março de 2013, se o nosso governo quisesse fazer alguma coisa pelos consumidores, poderia emendar o Código de Defesa do Consumidor para reinserir nele o inciso 9 do artigo 6º. E bastaria, teria feito muito. Pode passar? Obrigado. Não, podemos voltar para aquele, eu que me perdi aqui. Assim, o veto, perfeito. Vamos então para a terceira parte, que vai tratar de algumas vulnerabilidades do sistema. Podemos passar. Eu lembro aqui o princípio da contradição formulado por Kant, que diz o seguinte: a nenhuma coisa convém um predicado que a contradiga. É um princípio bem simples, né? Ora, como é que se aplica isso ao nosso caso? A defesa do consumidor pressupõe interesses contraditórios, isso me parece evidente. Eu não estou dizendo com isso que não haja possibilidade de harmonização. Um dos princípios da política nacional das relações de consumo é o inciso 3, que propugna pela harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. Mas isso é um objetivo a ser alcançado, porque, evidentemente, todo aquele que compra quer comprar mais barato e todo aquele que vende quer vender mais caro.
Essa é a contradição. Então eu não posso chamar o vendedor para tutelar os interesses do comprador e vice-versa. O que aconteceu no Plandec, por exemplo? Além de trazer um corpo de ministros para dentro do sistema, trouxe, por exemplo, o Banco Central. O nosso Banco Central é um órgão extremamente qualificado do ponto de vista técnico, mas a sua destinação legal é regular a atividade de fornecedores. Ora, será que este órgão de regulação deve fazer parte do sistema? Ou o sistema deveria fazer parte, de alguma forma, em alguma medida, não sei de que tamanho, mas o sistema deveria fazer parte da regulação? Porque, afinal de contas, o objeto da regulação não interessa só aos fornecedores, interessa também aos consumidores. O que houve é uma inversão da lógica. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor deveria participar, por exemplo, das agências de regulação. As agências de regulação, ao contrário, é que foram chamadas para dentro do sistema pelo Plandec. E isto é uma contradição. Bom, agora chego num ponto que é o final dessa minha crítica, que trata da precariedade dos PROCONs. Qual é a causa da precariedade dos PROCONs? E por que eu trato dos PROCONs especificamente? Porque eles são a alma do sistema. Sem PROCONs, ou seja, sem atendimento de balcão aos consumidores, não há defesa dos consumidores. Os consumidores têm que ter acesso ao balcão de reclamações. Esse balcão de reclamações tem que ter a capacidade de atendê-los. Senão o sistema vai falir. Como é que funcionam os nossos PROCONs? E não é culpa dos PROCONs. Vocês já vão ver isso e acho que vão concordar comigo. Primeiro, os PROCONs não têm um plano de carreira. Ou seja, quem trabalha nos PROCONs? Estagiários e pessoal detentor de cargos em comissão. Ou seja, eles estão lá enquanto o prefeito permitir que eles lá estejam. Falta de qualificação técnica. Eu estou fazendo uma pesquisa em PROCONs. Eu, na condição de professor lá na PUC do Rio Grande do Sul, tenho um projeto de pesquisa sobre como os PROCONs funcionam. O estagiário que está levantando os dados chegou para mim e disse: professor, eu já sei mais de direito do consumidor do que alguns atendentes de PROCON. Mas não tem ninguém lá, eu perguntei, porque eu sabia que tinha uma aluna minha nesse PROCON, aluna de direito do consumidor e que era finalista, se graduou no semestre passado. Mas não tem ninguém lá que já tenha estudado direito do consumidor. Dizer, tem uma aluna. Como é o nome dela? Fulana. Bom, essa é a minha aluna. E os outros? Tem estagiários de direito que nunca estudaram, ou ainda não estudaram, direito do consumidor. E quem mais atende? Funcionários da prefeitura, que são detentores de cargo em comissão e que não receberam nenhum tipo de capacitação. Muitos não leram o Código de Defesa do Consumidor. E essas pessoas, com boa vontade, atendem o público que vai lá reclamar de problemas a respeito das suas relações de consumo. Insuficiência numérica. São poucas as pessoas. Não são suficientes para o volume de consumidores que buscam esses serviços. Falta de material de toda ordem, veículos, computadores, telefone e assim por diante. E insuficiência orçamentária. Aliás, eu até empreguei mal a palavra insuficiência, inexistência orçamentária, porque eles vivem às custas do orçamento da secretaria a qual estão vinculados. No Rio Grande do Sul, Secretaria da Justiça, em algum outro lugar,
outra secretaria, geralmente essa, ou Indústria e Comércio, aliás, no Rio Grande do Sul, Secretaria da Justiça em relação ao PROCON estadual e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio em relação ao PROCON municipal. Pode seguir? Quais são as consequências disso tudo? Primeiro, atendimento quantitativamente insuficiente, qualitativamente inadequado, já mencionei quem atende, estagiários e pessoal não especializado, e, isso é o mais grave, vulnerabilidade política dos PROCONs. Por quê? Exatamente porque esses órgãos, os PROCONs, são permeáveis às injunções político-partidárias, especialmente nas fiscalizações. Imagina o seguinte, como em todos os lugares, nos municípios desse país, quem sustenta as campanhas políticas são os empresários. Imagine um grande empresário local que tenha infringido alguma norma de defesa dos consumidores, ser visitado por um fiscal sem garantias do PROCON, que está lá transitoriamente nessas funções, tendo esse empresário financiado a campanha do prefeito. Esse é o dilema dos PROCONs. Eles não têm força na sua atuação. E não têm força por uma razão política, porque os governos não lhes dão forças. Então, a possibilidade de corrigir os rumos, eu aponto dois caminhos. Primeiro, a criação de um quadro de carreira para os PROCONs, com acesso mediante concurso público. Isso vai tornar o PROCON ao menos mais qualificado. E segundo, que o órgão de coordenação do sistema, no caso a Senacom, mas eu não vejo que seja o ideal. Não me pareceria que fosse oportuno que continuasse o órgão de coordenação do sistema sendo um órgão do Ministério da Justiça. Deveria ser um órgão independente, quem sabe uma agência. Mas seja lá qual for esse órgão, que tenha a autonomia que é reconhecida às agências, para que possa, inclusive, dialogar em igualdade de condições com essas agências e detenha algum poder político para impor, afinal de contas, a legítima defesa dos consumidores. Eu quero, sinceramente, me desculpar, talvez pelo peso da crítica, mas eu não acredito que nós possamos desempenharmos o papel que nos compete, especialmente no Brasilcom, que não é um órgão político, se não tivermos clareza de ideias e se não ousarmos criticar a realidade. Eu acho que nós estamos frente a uma realidade criticável. Infelizmente, uma politização do sistema, o que ao sistema não convém. Muito obrigado. Bem, então, para encerrar o nosso evento, eu passo a palavra à doutora Fabiana Barleta. Antes de mais nada, queria agradecer muitíssimo ao senhor, professor Pascoaloto, uma autoridade em direito do consumidor, especificamente na publicidade, trazer essas sempre suas argutas reflexões acerca do Plandec, principalmente. É muito importante para nós e para os nossos alunos ouvirem o senhor. Dando encerramento aos trabalhos, como eu combinei com o colega Guilherme, eu queria muitíssimo agradecer a todos os colegas que participaram da elaboração do evento. Queria nominá-los porque acho muito importante. Como eu disse no início, não só eu e Guilherme fomos coordenadores, fomos vários os coordenadores. Ao Guilherme, eu agradeço muito especialmente porque o Guilherme é uma pessoa que tem habilidades que eu não tenho, assim, de gerir e de tomar a frente, de modo que